Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem do nosso Deus e Pai maravilhoso, através de Cristo Jesus, possa nos fazer crescer e superabundar no seu conhecimento, na luz da sua graça. Meus amados, hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Ontem, na terça-feira, nós vimos que o apóstolo Paulo dá um conselho em relação à questão da ordem do culto na igreja lá em Corinto, orientando que as mulheres ficassem caladas na igreja, diante de todo aquele cenário de dificuldade que Paulo estava tentando pôr uma ordem através das suas orientações. Ordem do tipo: se alguém vem de outro país fazer uma pregação em outro idioma, que haja um intérprete. Se tem 2, 3, fale um de cada vez. Se tem um pregador que vai professar uma palavra, que vai trazer uma palavra profética, se tem 2 ou 3, que fale um de cada vez, para edificar a igreja. Dentro desse contexto, ele vai dizer, dentro dessa turbulência que havia dentro da igreja, parece até que falava 2, 3 de uma vez só, havia uma certa desordem naquela igreja, senão Paulo não estaria dando esse tipo de orientação. Claro, óbvio, né? E então ele orienta que as mulheres fiquem caladas, né? Nesse contexto, não é permitido às mulheres falar, disse ele, né? E que elas estejam submissas. Quando ele fala submissa, está, quem sabe, revogando um entendimento lá do Gênesis 3,16, né? E ele cita ali conforme a lei determina, mas não cita ali uma lei específica, né? E nem o Antigo Testamento proíbe as mulheres de ficarem caladas, né? Não tem isso. No culto, né? No Novo Testamento, onde tinha um culto, né, diferenciado, já na igreja cristã, sem os serviços sacerdotais, por exemplo, e aí tem essa orientação aí, visando não o silêncio absoluto das mulheres, mas a ordem do culto, né? E em 1 Coríntios 14:35, nós lemos o apóstolo Paulo dando uma recomendação para evitar que houvesse discussões na nave da igreja ou que uma mulher pudesse questionar diretamente um pregador, questionando a sua pregação, coisa desse tipo, criando ali um determinado embaraço, né? Há uma mulher tirando uma autoridade do homem na sociedade patriarcal. Por isso que ele orienta que a mulher procure conversar com seu marido em casa, tirar as dúvidas em casa, interrogar o marido em casa, porque se o marido não souber, o marido é quem vai interrogá-la na igreja a dúvida que a mulher tem. Olha só que coisa, né? É o que Paulo diz, que isso é vergonhoso, né? Vergonhoso para a mulher. Na verdade, quem passa vergonha aqui é o marido dela, né? Mas é vergonhoso para a mulher e, obviamente, vergonhoso para a mulher porque as outras mulheres vão enxergar ela como uma mulher que quer ser homem, mais ou menos nesse sentido, né? Que ele diz que é vergonhoso. E na 7ª pergunta, a primeira pergunta de hoje, nós temos aqui o seguinte questionamento: que perguntas importantes fez Paulo à igreja de Corinto a respeito da palavra de Deus? O que ele pede para ser reconhecido pelos homens e mulheres espirituais ou pelos profetas, aqueles que professavam a palavra de Deus? 1 Coríntios 14, 36 a 38, ele diz assim: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Olha só
Então, Paulo está nos mostrando aqui, claramente, né? Começando dizendo assim: a palavra de Deus, olha só que coisa interessante, a palavra de Deus, ela deixou de existir entre vós, vocês tiraram a palavra de Deus do meio de vocês, vocês não seguem mais a palavra de Deus, é mais ou menos isso que Paulo começa perguntando. Se ela saiu do meio do povo, se ela deixou de ser a regra de fé e prática, né? Aí ele continua perguntando: ou esta palavra só veio para vocês, só vocês que conhecem a verdade, só vocês que se acham espirituais demais para entender a palavra de Deus, só veio para vocês? Se alguém acha que é profeta ou acha que é um homem espiritual, então reconheça, se você é espiritual, você vai reconhecer que o que eu estou escrevendo agora não vem de mim. São mandamentos dados pelo Senhor Jesus. Agora, se alguém quer ignorar o que eu escrevi, que ignore, né? Olha só, tem a liberdade de ignorar, mas vai estar ignorando os mandamentos do Senhor, orientações do Senhor. Mulher, na igreja de Corinto, não faça vergonha a si mesmo, nem ao seu marido. Evite o bate-boca dentro da igreja. Evite questionar homens profetas, porque tem outros profetas na igreja que vai questioná-lo. Evite aumentar a discussão, né? É complicado essa questão. Então, Paulo está dando essas orientações, mostrando claramente que existe uma orientação na palavra de Deus e que a palavra de Deus não pode ser ignorada no meio da igreja. Ninguém pode dizer assim: não, eu vou ignorar o sentido óbvio da palavra de Deus e vou ser guiado agora pelo Espírito. Ah, olhe, eu não leio mais a palavra de Deus, eu oro a Deus e o que Deus disser para mim é o que eu vou fazer, o que eu acho. Isso é um risco muito grande, porque tem muita gente que se julga espiritual que escolheu isso, abandonou o está escrito para seguir os seus próprios pensamentos espirituais. Cuidado que o coração, a mente, o espírito é vaidoso, é perigoso, é enganoso, diz o livro de Provérbios, né? O Senhor diz isso aí, cuidado. A nossa guia é o está escrito de forma clara e objetiva, dentro do seu contexto, dentro de um bom senso, dentro de um equilíbrio, né? É assim que é a nossa guia. Por isso que Paulo começa: a palavra de Deus não existe mais entre vocês? Ou vocês que se acham espirituais acham que só vocês têm a verdade? Que outras pessoas não podem compreender mais a palavra de Deus, só vocês? Se alguém pensa assim, né, está longe do Espírito do Senhor. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa próxima pergunta, a oitava, que diz assim: qual é a orientação que Paulo dá sobre o dom de profetizar e de falar em línguas? Como, porém, devem ser feitas todas essas coisas? Vamos ver. O versículo agora é o 39 e o 40, quando Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Veja bem que Paulo vai repetir algo que ele está dizendo, só que agora de forma ainda muito mais clara. Ele está dizendo assim, olha, ele já disse anteriormente aqui no capítulo 14, ele diz assim: eu escolhei com zelo ou com cuidado os dons espirituais e procurais abundar, crescer nesses dons, desenvolver esses dons com a prática. Não é com teoria. Cristianismo não tem nada a ver com teoria. Cristianismo tem a ver com prática. Se eu pedir ao Senhor, escolhi o dom espiritual de discernir a palavra de Deus e de pregar a palavra de Deus para levar o conhecimento libertador às pessoas, para que elas encontrem o Deus Salvador e a salvação de Deus, se eu pedir isso, eu preciso crescer nesse dom. Eu preciso
pregar, aperfeiçoar. Ah, eu preguei a primeira vez, mas eu disse um bocado de palavra ali que não era para ter dito. Aí eu já vou me policiar, eu vou crescer naquilo, pregando aquela mesma palavra, com palavras mais claras. Eu não usei sinônimos corretos e pode ter causado ali alguma confusão ali e tal. Deu um duplo sentido, não fui muito claro, mas eu pedi o dom de pregar ao Senhor. Então eu vou desenvolver este dom de forma que a minha pregação seja cada vez mais clara, mais lúcida, mais reveladora e libertadora na mente das pessoas. É assim que se cresce, que se abunda. É por isso que Paulo está dizendo, disse anteriormente, que eu escolhesse os melhores dons. Aqui ele está dizendo, se eu puder indicar a vocês um dom, escolham o dom de profetizar. Ou seja, o dom de pregar a palavra com clareza. Profetizar quer dizer professar primeiramente, tá? Vem de professar. Profetizar não é um dom que você vai dizer profecias inéditas, né? Como muitos fazem hoje, né? Chega na igreja para se vangloriar, para dizer que é um profeta e fica inventando coisas, né? O Senhor mandou te dizer que você vai passar por um grande deserto, mas que você vai receber uma grande fortuna, uma grande vitória, uma grande riqueza, uma grande cura, um grande isso, um grande aquilo. Não é esse tipo de coisa que ele está falando, né? Pode haver isso num caso isolado, uma profecia para a igreja toda? Geralmente, sim, todas as profecias são dadas para o corpo espiritual, para a igreja toda. E não aquela coisa, Deus mandou dizer que é só com você. Tem profecia na Bíblia para uma pessoa só? Tem. Para quem? Por exemplo, para um rei, para um líder espiritual que envolve um corpo todo. Um líder, em determinado momento, ele representa, ele é o cabeça de 10, cabeça da nação toda é Jesus. Mas esses líderes, né? Pode existir, mas em casos muito isolados e específicos que vai afetar o corpo todo. Então temos que ter esse discernimento espiritual muito claro para a gente não embarcar nessa falácia, nesse costume criado dentro da igreja evangélica, principalmente as ramificações pentecostais, que muito tem se parecido com os terreiros de Umbanda e né, as danças e muita coisa estranha tem se visto dentro das igrejas que professam ser igrejas pentecostais, né? Temos visto muitos absurdos e as pessoas não têm entendido esse dom de profetizar. Lembre-se que Paulo diz lá, ó, o dom de profetizar, aquele que for profetizar, aquele que vai falar para a igreja, enquanto ele estiver falando, se outro quiser falar também, professar alguma coisa, ele vai pedir a oportunidade, o outro que estava falando se cala, dá a oportunidade àquele que quer falar, e assim com ordem e decência, um de cada vez. Paulo está dizendo, peça, se você quer um bom dom, um dom espiritual, então procure com zelo o dom de profetizar, de pregar a palavra de Deus. Esse é o que mais edifica a igreja, que ele está dizendo, o conhecimento. Você transmitir a palavra de Deus, o conhecimento de Deus que liberta. Não há dom mais edificante para uma igreja do que ensinar, professar a palavra de Deus para um povo que vai conhecer mais sobre Deus, mais sobre a vontade de Deus. É por isso que Paulo está orientando. Se você quer escolher um dom, escolha o dom de profetizar, porque esse eu tenho certeza que vai edificar a igreja. Agora, se tem pessoas que querem falar em outras línguas para ir levar o evangelho de Cristo a outras nações, ninguém deve proibir. Aí eu quero escolher o dom de falar em línguas. Não tem problema. Desenvolva. É o que Paulo está dizendo. Não proíba. Né? Não proíba ninguém. Até porque todos os dons, eles são úteis na obra de Deus. E esse negócio de proibição no corpo de Cristo não existe. Né? Isso não existe. O que existe, vindo da parte de Deus, é o livre-arbítrio, né? É o incentivo da parte de Deus para que a gente cresça e abunde em todos os dons que a gente possa ajudar de forma pequena, ou de forma média, ou de forma grande. O importante é que ajude. Mas a sociedade moderna classifica o dom de profetizar valendo R$1 milhão. O dom de falar em línguas, R$500 mil só, metade.
então eu vou preferir o mais caro, o maior, que as pessoas batem mais palmas, que se acha mais valioso. Não é por aí o caminho. A questão não é isso. Não é o que o mundo julga o que é maior. Para Deus, todos os dons, né, são importantes para a edificação da igreja. No contexto da igreja de Corinto, o mais importante para aquela igreja era crescer no conhecimento de Deus. Portanto, profetizar era uma necessidade real. A igreja precisava conhecer mais sobre o verdadeiro evangelho de Cristo, para que os pecados que ela estava praticando, pecados absurdos, pudessem, pelo conhecimento, as pessoas se libertar daquilo, né? E Paulo diz, olha, não é proibido falar em outras línguas, embora eu indique a vocês que vocês busquem o dom de profetizar. Agora, diga uma coisa, todos os dons que vocês buscarem, eu quero buscar o dom de discernir, não tem problema, pode buscar. Quero buscar o dom de curar, pode buscar. Contanto que tudo isso seja feito com ordem e com decência. Olha que conselho de bom senso, né? Essa parte final do verso, Paulo chama a atenção de homens e mulheres espirituais que tenham bom senso. Vejam, né? Aquele equilíbrio, aquela coisa que realmente é necessária, enxerguem, né, com discernimento a verdadeira e real necessidade da igreja e faça isso, né, tudo a seu devido tempo e da forma mais correta.